When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the... Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, seu professor de física, bufei e relaxei, como você sabe, oxigênio no cérebro e foco na aula. Pessoal, o que eu estou trazendo para vocês hoje são as leis de Newton. Como é que vai funcionar essa playlist? Nessa playlist eu quero fazer tudo, mas tudo a respeito das 3 leis de Newton, tá bom? Hoje eu vou iniciar pela primeira lei, que é a lei da inércia, mas eu vou deixar o card da playlist aqui para você acompanhar ela completinha e detalhada com resoluções de todos os tipos de exercícios que podem cair para você aí no seu teste, na sua prova, no Enem, no vestibular, para quem vai fazer prova do Enseja, ou seja, em qualquer lugar você vai ver isso daqui, tá bom? Antes de iniciar essa aula, eu gostaria de dizer para você o seguinte: se inscreva no canal, ative as notificações, fica por dentro que o Bufada aqui está preparando de melhor para vocês. Embora estejamos estudando a primeira lei da inércia, pode ser que eu cite a segunda ou a terceira lei para você ver isso como um todo. Nesta aula nós veremos o conceito de inércia, algumas relações, os principais exemplos que se caem e eu resolverei com vocês juntos alguns exercícios após toda a explicação. Eu digo a você, se você ficar nessa aula até o final dela, você vai ver que isso aqui é fácil e você vai entender inércia de uma vez por todas. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Primeira lei de Newton, inércia. Já vou começar pela definição para as coisas ficarem mais fáceis, tá bom? Inércia, todo o corpo permanece em repouso ou este corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme quando a soma de todas as forças exercidas sobre este corpo forem zero. O que nós sempre temos em inércia, nós temos duas condições. Vamos lá. A primeira a gente chama de equilíbrio estático, quando o corpo está parado. Quando um corpo está parado, é porque a velocidade vetorial dele é zero. Então vamos lá. Repouso, quando a velocidade é zero, tá bom? A outra condição que nós temos é quando a velocidade desse corpo é constante. Atenção, é a velocidade vetorial. Nisto nós temos o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Este tipo de situação somente será possível se a trajetória for retilínea, ou seja, quando isso for uma reta. Por que eu estou falando disso? Se você pegar aqui nesse exemplo que eu vou falar para vocês depois, você pode ter um movimento circular com uma velocidade constante em módulo. Porém, o seu vetor muda a direção e muda o sentido. Atenção a este detalhe. A inércia somente é possível no movimento retilíneo uniforme. Aí, o outro resumo que eu trouxe para vocês, para dar um gancho com a segunda lei, você vai ver isso daí, é o seguinte: quando você tem uma velocidade igual a zero ou uma velocidade vetorial constante, você sabe que a variação dessa velocidade vai ser zero. Então presta atenção. Se nós sabemos que o conceito de aceleração é a variação de velocidade dividido pela variação do tempo, se a variação de velocidade é zero, esta aceleração vai ser zero. Como assim, professor? Quando esta aceleração for zero, isso vai te indicar que todas as forças exercidas sobre um corpo é zero. Esse símbolo aqui, a gente chama ele de somatório. Ou seja, quando o somatório de todas as forças forem zero, quer dizer que a força resultante vai ser zero. Professor, o que é a força resultante? Já expliquei para vocês, né, numa outra aula, vou deixar o card aqui, a respeito da força resultante. A força resultante, quando você ouvir esse termo, basta você pegar todas as forças que atuam sobre um corpo, neste exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que vou explicar, tá? E que a somatória dessas forças, você troca apenas por uma força, que é a força resultante. Neste caso, essa força resultante tem que ser zero. Aí, o que nós conseguimos saber e analisar? Veja comigo, quando essa força resultante for zero, tá bom? E esta aceleração for zero, você vai ter inércia. Por quê? Nós veremos na segunda lei que uma força produz uma aceleração e que uma aceleração é produzida por uma força. Ou seja, com este resumo aqui, você vai acertar todas as questões teóricas que envolvem inércia. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte: a inércia, embora ela seja a primeira de Newton, quem definiu ela foi Galileu Galilei. Naquele momento eles estudavam tal e já se tinha a ideia de que a inércia estava ligada à capacidade do corpo se movimentar em linha reta com velocidade constante
por isso que tem essa definição. E mais, ela também é uma propriedade de resistir à mudança de movimento ou alteração de movimento. Esta mudança de movimento ou alteração de movimento vai ser ocasionada por uma força. E aí, o que nós notamos é que um objeto que tem mais massa em relação ao objeto que tem menos massa, você vai ver que é mais difícil de colocar em movimento um objeto mais pesado do que colocar em movimento um objeto mais leve. Quando você tem esse objeto mais pesado, a inércia dele é maior. Quando você tem um objeto mais leve, a inércia dele é menor. Agora, presta atenção que eu vou explicar para vocês a respeito dessa força resultante. Se liga na ideia. Quando você tem uma situação onde um objeto vai ser empurrado, tá bom? Sobre uma superfície plana e reta, que ela não tem atrito, não é necessário força nenhuma para que o movimento continue acontecendo. O que seria isso? Se eu pegar e der um tapa nesse bloquinho aqui, ele vai continuar com velocidade constante para o resto da eternidade em linha reta, se isso não tiver atrito. Agora, se isso aqui tiver atrito, quando você empurrar esse objeto, essa superfície que ele está em cima vai exercer uma força de atrito que é contrária ao movimento que nós estamos fazendo. Mas se eu empurrar ele, o que nós observaremos? Nós observaremos que ele vai, mas chega um momento que ele para por conta dessa força de atrito. Quando nós tivermos o atrito nestas condições, a força será necessária para que o movimento continue acontecendo. Então veja bem, sem atrito, você só dá um tapinha, ele vai com essa velocidade para o resto da vida. Você não precisa de força para continuar o movimento. Quando ele tiver uma superfície com atrito, você precisa exercer uma força para vencer esse atrito. Se você parar de fazer força, o objeto para. Tranquilo? Agora vamos tratar aqui alguns exemplos de como a gente tem a inércia, de como isso pode aparecer nos exercícios. Se você tem dúvida de saber o que é inércia, eu quero que você faça o seguinte experimento comigo. Imagine você viajando de avião com os olhos fechados. Como assim, Bufada? Com o olho fechado, fecha o olho e tal. Você entra no avião, gente, eu passei por essa situação, eu acho que é um dos melhores exemplos que eu tenho para trazer para vocês, para você aprender realmente esse conceito de inércia de uma vez por todas. Como é que vai funcionar essa situação? Então pensa bem, você está lá no avião, fecha o olho, tal, coloca o cinto, senhores passageiros, iremos iniciar o voo, vamos decolar. E o que acontece? Lá na pista do aeroporto, você vê que ela é uma pista plana e longa. Por quê? O avião ele precisa ser acelerado para adquirir uma certa velocidade e decolar. Então vamos lá, você aperta o cinto, está lá no avião, fecha o olho, beleza. Quando o piloto começa a acelerar o avião, querido, misericórdia, parece que o seu corpo, tá indo para frente, a alma dele tá ficando lá para trás. A barriga aqui, você tem essa sensação do quê? Que o seu corpo tá sendo acelerado. Aí, quando o avião tá lá na altitude que o piloto quer viajar, ele liga o piloto automático e vai com velocidade constante. Se você tiver com o olho fechado, parece que você tá parado. Você não tem noção se está indo para a direita, se está indo para a esquerda, se está subindo, se está descendo. Você está literalmente nas nuvens, paradinho, assim, tranquilo. E agora quero tratar com vocês quando o avião é pousado. Aí ele começa a descer, chega no chão, aterrissa, coloca a rodinha lá e ele tem que frear. Então por isso que tem essa pista longa dos aeroportos para ele poder frear. E aí quando ele freia, parece que o seu corpo vai para frente assim, mas está segurado no cinto e você tem essa sensação. Se você não andou de avião, isso também pode ser observado, tá? Nos metrôs, nos trens, tá bom? Eu vou dar outros exemplos para vocês. Aí, um grande detalhe que eu falei desses exemplos é o uso do cinto de segurança. Meu querido, minha querida, o uso do cinto de segurança, viu isso aí numa questão? Inércia, certeza. Como é que dá essa situação do cinto de segurança? Pensa bem, você tá num carro, tal, tá com as coisas, sem o cinto de segurança. Você dá uma freada brusca, o seu corpo vai para frente, né? Infelizmente, quando tem um acidente, quando a colisão é mais bruta ainda, o seu corpo já é arremessado para frente, contra o para-brisa, às vezes a pessoa bate a cabeça lá e, infelizmente, em alguns casos, acabam até morrendo. A grande questão que eu quero falar para vocês é que quando você coloca o cinto de segurança, você é jogado para frente, né? Porque o seu corpo tende a estar em movimento. Só que aconteceu uma frenagem ali ou nessa colisão e aí o corpo vai continuar com aquela velocidade. Por isso que é importante o uso do cinto de segurança. E mais,
Não é só o cinto, você também tem que colocar o apoio lá no rumo da nuca, porque você vai dar o chicote e volta. Quando volta, tem que ter isso aqui, senão também prejudica a cervical da pessoa. Essa é uma situação. Uma outra situação que você pode ver, o cara tá de moto, né? Tá lá o motoqueiro, né? O motociclista, sei lá como é que chama isso daí. E tem o garupa. O garupa tá marcando lá, o cara chama no acelerador. Bam! A moto vai para frente, aquela pessoa vai para trás. Não é que ela vai para trás, é porque ela tende a permanecer no seu estado de repouso, tá? O que seria isso? Ela tende a ficar parada. Da mesma forma que no carro o corpo ele tende a manter o seu movimento com velocidade constante, neste caso da moto, ele tende a permanecer em repouso. E da mesma forma que no carro, se você observar, quando uma moto colide, meu Deus, o motoqueiro faz o quê? Lançado para frente. Por quê? Ele tende a permanecer com a sua velocidade vetorial constante. Se liga nisso, velocidade vetorial constante ou velocidade vetorial nula, zero, tá bom? Em repouso. Agora, trouxe para vocês um outro exemplo que a molecada adora, que é surfar no busão. O que é isso? Você entra no busão, tá aqui o busão indo para lá, tem um tonto aqui, que ele faz o seguinte, eu não vou segurar nas barras lá do corrimão do ônibus, e eu vou surfar no busão. E aí o que acontece? Quando o motorista do ônibus freia, e se você não tiver segurado, o seu corpo vai para frente, correto? Por quê? Porque o seu corpo tende a permanecer com essa velocidade vetorial constante. Agora, quando o ônibus lá está parado, ou quando ele quer aumentar a velocidade, ele faz o que? Ele dá uma arrancada e se você não segurar em nada, você vai para trás. Essa daí também é um grande exemplo que nós temos para se tratar a respeito de inércia. Agora trouxe para vocês o exemplo do pêndulo no trem, né? No teto do trem. Isso pode ser no ônibus, pode ser no carro, você pode fazer isso aí. O que tem? Você tem um trem, uma trajetória reta, tá bom? E esse trem está com uma certa velocidade para cá. Se você fizer esse experimento, você vai observar o seguinte. Se o trem permanecer com uma velocidade vetorial constante, o que vai acontecer? Esta cordinha vai ficar esticada. Agora, se o trem está vindo com a velocidade aqui e ele deseja aumentar a velocidade, você vai ver que essa cordinha ela vai ir para trás. E esse pezinho vai fazer isso aqui, tá bom? Aí, da mesma forma que ele acelerou e foi para trás, se você pegar e frear esse trem, colocar uma aceleração contrária ao sentido da velocidade, o que vai acontecer? Essa cordinha vai vir para frente. E de acordo com a inclinação dessa cordinha, lá em oscilações, a gente vai ver o quanto que isso daqui está sendo acelerado ou desacelerado. Agora eu trouxe para vocês aqui um exemplo de fazer uma curva quando você está num carro. Isso aí você vê quando você está viajando. Tá o motorista aqui, tá, o motorista está aqui, aí ele tem uma curva para a esquerda. Quando ele faz a curva para a esquerda, o seu corpo vai para a direita. Se ele fizer a curva para a direita, o seu corpo vai para a esquerda. Isso é inércia. Se o cara vir com uma velocidade muito alta aqui, ele não consegue, né, realizar essa curva. Muitas vezes ele entra na faixa contrária e acaba colidindo com outro veículo, ou senão ele sai da curva sempre numa trajetória retilínea, porque ele tende a permanecer com esta velocidade vetorial, tá bom? Uma outra situação que isso aqui também pode acontecer é você pegar esse pêndulo e amarrar no retrovisor desse carro, ou pegar uma laranja, um objeto, qualquer coisa, e deixar lá no banco de trás solto. Você vê que quando você faz a curva para um lado, a laranja vai para o outro. E o pêndulo também. Quando você vira para um lado, o objeto que está solto vai para o outro, e o pêndulo no sentido contrário. Em alguns casos, nós temos as aplicações de uso do movimento circular. Então vamos lá para tratar o primeiro exemplo. Andar de bicicleta na chuva. Quando você anda de bicicleta na chuva, a roda vai girar, né, uma roda, e o que vai acontecer? A sua camisa vai ficar toda marcada de barro. Minha mãe cansava de me bater por causa disso quando andava de bicicleta na chuva. Isso ocorria por conta da inércia. A gota de água que fica presa na roda, é quando ela chega aqui, ela tende a sair pela tangente, ó, sempre em linha reta. Isso também pode ser observado na centrífuga, aquela máquina utilizada nas residências para secar as roupas, né? Essa centrífuga tem uns furinhos, você coloca a roupa lá encharcada, ela gira, o que faz? Se isso aqui for uma gotinha de água, ela sempre vai sair tangente à trajetória circular por causa da inércia. Um outro exemplo também para você gosta de soltar a pipa, eu era molecão, bom de relo, bom de pipa, mas a questão é o seguinte, caiu a pipa lá, você não conseguia pegar, você fazia um lança-gato. O que é o lança-gato? Você pegava uma cordinha, amarrava, né, numa pedra, girava e soltava. Quando você solta, dependendo do ponto que você soltar, ele sempre vai sair em linha reta. Tá bom, pessoal?
Um outro exemplo muito utilizado é do palhaço do circo, que tem lá a mesa forrada, ele pega a toalha assim e puxa, e os objetos ficam em cima da mesa. Isso acontece por causa da inércia. Um outro exemplo também, o pessoal coloca a folha de papel e um copo, um recipiente, onde ele coloca essa folha. Peguei aqui uma moeda, coloca aqui em cima e por inércia você nota que isso acontece. Por que eu estou trazendo esses exemplos para vocês, pessoal? Pensa comigo. A inércia nada mais é que manter o seu corpo em repouso ou velocidade constante, como nós vimos aqui. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Todas as vezes que nós vemos a respeito de inércia, os problemas, os exercícios aí que são cobrados para nós, são mais questões teóricas que você tem que frisar o seguinte. Este resumo aqui e lembrar destas situações todas que eu expliquei para vocês. Então acompanha comigo agora, nós vamos resolver junto 2 exercícios, tá? Para essa aula não ficar muito longa. A respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta. Um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia? B. Uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia? C. O estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso? D. Não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? E. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia? A força é usada somente para alterar a velocidade e não para mantê-la? Então vamos resolver assim. Eu vou ler o enunciado da questão e vou julgando sentença por sentença para ver qual que é a correta. A alternativa A, que fala que o ponto material se mantém com aceleração por inércia, errado. Inércia, aceleração tem que ser 0. Aí a letra B fala que ele pode ter um movimento circular e isso ter inércia, errado. Somente numa reta. A C fala assim, o único estado cinemático de inércia é o repouso? Não, nós temos uma situação de inércia quando a velocidade é constante numa trajetória retilínea, dada pelo movimento retilíneo uniforme, que é a condição de equilíbrio dinâmico. A D fala assim, não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? Vamos ver. Aqui nessa situação que eu expliquei para vocês, o movimento perpétuo ele pode ocorrer sim quando você não tem atrito, tá bom? Então essa questão é errada. Agora vamos analisar a sentença certa que é aí. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. Esta explicação condiz para que esta sentença seja correta. Se você tem uma força resultante diferente de 0, você não vai ter inércia, porque você vai ter uma aceleração. Ou seja, quando nós não temos o atrito, a velocidade vetorial desse objeto tende a se manter constante por inércia, tá bom? 2. No arremesso de peso, um atleta gira um corpo rapidamente e depois abandona. Se não houver influência da terra e desprezando a resistência do ar, a trajetória do corpo após abandonado pelo esportista será A. Circular, B. Parabólica, C. Curva qualquer, D. Retilínea, E. Espiral. Pessoal, arremesso de peso, aquele que a pessoa fica aqui, gira e joga o peso. Quando ele joga o peso, ele está fazendo qualquer tipo de movimento. Quando ele abandona esse peso, ele tende a fazer uma trajetória reta, exatamente no instante que ele sai. Ou seja, a alternativa correta é a letra D, que é uma trajetória retilínea. Pessoal, esta é a aula que eu trouxe para vocês. Se essa aula te ajudou, dê um like, dê um joia. Esse like é um incentivo para o Bufada preparar conteúdos ainda melhores para vocês. Indico agora você ver a próxima aula que nós trataremos a respeito da segunda lei de Newton. E mais, não vai se esquecer, se inscreva no canal, ativa as notificações, fica por dentro do que o papai está preparando para vocês. E como você sabe, do mesmo jeito que o Bufada chega, o Bufada sai em grande estilo. Aquela bufada, papai.